Pool de liquidez na queda do mercado. Será que vale a pena fazer? Quando você deve fazer? Esse vídeo aqui vai servir para tranquilizar alguns e deixar outros desesperados. Por que eu falo isso? Eu já vou jogar uma pedrada no seu peito, tá? Dependendo do que você fez com pools de liquidez, não tem o que fazer, não tem milagre que possa resolver. E se você for mexer, você vai tomar um prejuízo absurdo. Aí você vai sair falando que pool de liquidez não presta, mas o que não prestou provavelmente foi sua estratégia, ok? Não que a estratégia resolva tudo, mas parte da estratégia é você escolher bons tokens. Se você pegou um token que só derreteu frente ao outro, não tem mágica para resolver esse problema. Eu vou mostrar isso para vocês aqui na minha tela, que não tem como resolver. Ao contrário do que outras pessoas mostram por aí, que saiu do range e você vai lá e faz um novo canal, volta a farmar taxa e tá tudo lindo, não é assim que funciona. Estou com essa pool de liquidez aqui de Ethereum dólar que está fora do range. Eu vou te passar todos os detalhes por trás dessa pool de liquidez e coisas que você tem que se ligar antes de fazer pool de liquidez para você poder gerenciar da forma correta, ok? Fica comigo nesse vídeo que vai ser bem interessante. Aqui tá 2 dias de pool com um APR de 70%, só que foi mais tempo de pool, porque eu tava com ela montada na V3, tava com APR de 90%, tá 70% porque saiu do range, né? Então quando sair do range a gente para de ganhar taxa e esse APR vai diminuindo. Só que, por que não tá mais tempo aqui? Porque eu caí na besteira de migrar o capital para V4. Eu já falei lá com meus alunos, já falei com minha comunidade, evite utilizar a pool V4 na Uniswap. Não está funcionando como deveria. Eu remontei a pool lá na V4 usando a mesma FII para poder testar, né, mais uma vez, porque eu já fiz vários testes, algumas vezes funciona, algumas vezes não funciona como deveria. Aí eu coloquei lá, ficou, sei lá, umas 3, 4 horas com minha pool de Ethereum dólar montado, com a mesma FII 0.3, a diferença que era Uniswap V4, e não rendeu 1 centavo de taxa. Ramon, se você sabe que a V4 tá meio bugada, por que você migrou sua pool V3 para V4? Primeiro, para testar, para ver se tava desbugado, né? E segundo, eu nunca tinha feito o botãozinho que tem disponível lá de migrar de V3 para V4. Eu queria experimentar também essa função. Só que não funciona direito, tá? Já montei pool na Ethereum com V4, funcionou bem. Na Arbitrum, eu fui tentar montar uma pool com V4, não tava dando continuidade, eu não conseguia finalizar a criação da posição. E aqui na Base, nessa pool aqui é na Base, eu migrei para V4 e não ganhei recompensa, tá? Então calma, tem muita gente que quer saber da V4, mas não tá funcionando como deveria. Por isso, minha pool está com menos tempo do que deveria estar, ok? Então vamos ver algumas informações interessantes aqui. Essa pool aqui é um capital novo que eu trouxe para cá só para poder fazer essa pool. Eu não tinha esse capital em Ethereum e tô fazendo uma pool para vender. Eu trouxe o capital em dólar, comprei Ethereum depois dele ter caído, ok? Coloquei na pool, porque minha ideia com essa pool era ele se valorizar, eu ganhar com a valorização do Ethereum e com taxas também. Mas eu vou mostrar aqui, é importante de você saber o preço médio, porque aí você pode refazer o range, tá? Sem tomar prejuízo na desvalorização quando ele voltar, se ele voltar, ok? É sempre importante você fazer isso, porque o que eu mostro aqui você pode aplicar em outros tokens, tá? Só que, se o Ethereum voltar para 3.000, para 3.500, é uma coisa. Agora, o token lá aleatório que você comprou aí, ele voltar, aí já é outros 500. Aqui está minha posição na Uniswap. Como vocês podem ver, estamos totalmente em Ethereum, ok? E eu vou mostrar isso graficamente. Aqui tem meu range, ó, 2.489, 3.500, também estava dando para ver no revert, mas vamos dar uma olhada no gráfico. Estamos aqui em um gráfico de Ethereum dólar, ele não tem nem muito histórico aqui, mas não tem problema. Eu quero ver a partir daqui, ok? Então, esse range aqui é importante. Monte o seu range pelo gráfico do token, não pelo gráfico de liquidez ou qualquer outro gráfico, ok? Verifica o gráfico do token ali do par que você escolheu. No caso aqui, eu estou com Ethereum dólar, ok? Então, o Ethereum agora está 2.330 e derretendo, né? E o que é essas linhas aqui? Essa linha verde é meu range, 2.489 até 3.505, e essa linha azul é o meu preço médio, ok? Então, quando eu montei essa pool, na verdade, meu preço médio é um pouquinho menor, mas quando eu montei essa pool, o preço do Ethereum estava 2.650, ok? Então, a maior parte dos Ethereums eu comprei esse preço e ficou uma partezinha em dólar, que eu
que eu vou comprar não, né? Que eu comprei Ethereum quando caiu. Então, essa outra parte eu comprei com um preço médio de 2.570, mas se eu pegar aqui 90% comprada a 2.640 e 10% comprada a 2.576, meu preço médio cai muito pouquinho. Então eu vou manter meu preço médio em 2.650. Como vocês podem ver, o range é bem grandinho, ó, 40% de tamanho de range, mesmo assim teve uma rentabilidade de aproximadamente 90%, ok, ao ano. Então isso daí dá mais de 7% ao mês, claro, se ficasse dentro do range, ok? Então a gente vai resolver isso daqui, a gente vai remontar isso daqui. E, claro, a gente vai usar matemática aqui. Não vai simplesmente fazer o seguinte, ó. O preço médio tá aqui. O preço, vou fazer uma nova linha aqui, que seria uma linha vermelha, para mostrar como tá o momento atual do mercado, que ele caiu. Tem muita gente que vai lá e pega o range de qualquer jeito. Ah, eu estava nesse canal aqui. Agora o preço caiu aqui, eu vou fazer esse novo canal aqui. Você não pode simplesmente fazer isso de qualquer forma, ok? Você tem que entender sobre o preço médio, porque se o preço recuperar, você vai vender os etéreos que você comprou a um certo valor. E na verdade, para você fazer esse novo range aqui, parte dos etéreos que você comprou aqui a 2.650, você já tem que vender a 2.320. Será que você quer vender esse preço? Já falei isso diversas vezes. Pool de liquidez concentrada, querendo ou não, você tá fazendo um trade. Não que na V2 você também não faça um trade, mas ele é amortizado porque você fica sempre meio a meio, né? Agora, na pool de liquidez concentrada, que nem eu tô aqui no par de Ethereum dólar, ou eu fico todo em Ethereum ou eu fico todo em dólar. Se eu fiquei todo em Ethereum, eu comprei Ethereum. Se eu fiquei todo em dólar, eu vendi Ethereum. Então, comprei, vendi, fiz trade, querendo ou não. Voltando pra cá, como vamos resolver isso? Pode cair até, sei lá, vamos dizer que o Ethereum cai até 1.500, tá? Lembrando, você tá com o Ethereum na mão, você não tá fazendo mercado futuro que você se alavancou e se ele continuar caindo, você se alavancou, sei lá, em 10x, em 15x, 20x e você vai a zero o seu capital. Não, você continua com o Ethereum, tá? Então, tem muita gente que comprou Ethereum a 4.000, 3.500, 3.000, você comprou, no caso aqui, eu comprei a 2.650. Qualquer coisa, se não tiver valendo a pena eu fazer pool, porque se ele chegar a 1.500, não vai valer a pena eu fazer pool de liquidez. O que que eu faço? Eu anoto a quantidade de Ethereum e o preço médio que eu comprei. Pronto, ele vira ali um ativo para hold, para swing trade, para position trade, ou até mesmo eu aguardar preços melhores para montar a pool de uma forma mais vantajosa. Então tem vezes sim que você vai ter que ficar com seu capital ali preso, porque um ativo se desvalorizou muito frente a outro e você tem que segurar essa batata quente aí. Por isso é importante você escolher bem os tokens. Ah, tô segurando o Ethereum, meu Deus do céu, o Ethereum, a morte do Ethereum. Aí se você tá com uma pool com Solana, ficou todo em Solana, a morte da Solana. Tá? Mas querendo ou não, são os principais tokens. E você fazendo pool de liquidez, você tem que se expor a essas altcoins. E querendo ou não, essas altcoins, vamos dizer assim, são as menos piores, vamos dizer assim, né? Quando chega a desvalorização ali, normalmente, ok? É a mais de boa de você segurar. Então faz parte do mercado cripto. Não se desespere. Agora, você fez uma pool de sei lá o que, com outro sei lá o que, e ficou com um token que você não queria, aí você tá com um problemaço. Então vamos lá. Preço a 2.312, tá? O que que eu vou fazer aqui? Se o preço tá 2.312, o meu preço médio é 2.650, eu tenho que fazer um range para quando o Ethereum se valorizar, ele venda o Ethereum mais caro do que eu comprei ou pelo mesmo preço, para eu poder sair no 0 a 0 da valorização e ganhar taxas, ok? Por quê? Porque do range 3.500 até 2.500 que eu fiz, tem uma valorização aqui, ó, de 31%, tá? Então eu venderia ali o Ethereum por volta de 3.000 dólares, a média do Ethereum. Então eu teria de valorização cerca de 14% mais as taxas do tempo que ele ficasse rendendo aqui dentro desse range, ok? Nesse caso aqui, pelo meu preço médio estar baixo, o que que eu posso fazer? Eu posso simplesmente trazer o meu range aqui para baixo, ok? Se eu começar a vender a 2.330, eu vou ter um preço médio de venda, se ele voltar a 3.500, por volta de 2.900 e alguma coisinha, tá? Eu posso fazer aqui na calculadora, mas tô com preguiça. Vou mentir pra vocês não, tá? Mas vai ser por volta daqui, ó, da metade do range, ok? Se ele cair mais, eu posso continuar aumentando o range, vou perder em taxas,
mas eu mantenho o preço médio acima da onde eu quero vender, né? Da onde eu comprei. Mas eu posso, eu quero ganhar mais taxas. O que eu posso fazer? Abaixar esse range aqui, ok? Só que aí eu estou fazendo isso de forma consciente. Eu estou diminuindo o quanto eu ganharia com o trade, com a parte de trade da pool de liquidez. A gente tem a parte de taxa e a gente tem a parte de trade também, porque querendo ou não a gente faz uma troca. Então se eu colocar aqui o range, que é o que eu vou fazer para não sacrificar tanto minhas taxas, em 3.300 e colocar aqui em 2.300 a 3.300, eu vou ter um preço médio de exatamente esse eu vou fazer na calculadora. Vou ter um preço médio de 2.800. Eu continuo ganhando com valorização, cerca de, sei lá, 2,5%. Então aqueles 14 que eu ganharia não vou ganhar mais, mas eu vou ganhar em taxa mantendo um range menor, tá? Ramon, posso manter em 3.500? Pô, poderia até jogar para 4.000, que provavelmente eu ainda ficaria com uma taxa bem legal, conseguiria fazer ali 3% ao mês tranquilamente, mas eu quero manter as taxas altas aqui, porque esse dinheiro foi só para especular a queda do Ethereum, ok? Só para fazer a pool e ganhar taxas, beleza? Se ele continuar caindo, se o Ethereum for até 2.000, meu preço médio é 2.600. Então se ele for até 2.000, eu posso, por exemplo, jogar aqui 3.200 de range. Na verdade, eu vou ter que manter aí 3.300 de range aqui em cima, né? Porque aí eu vou vender com um preço médio de 2.650, ok? Vou ter um rangezinho grande, mas esse range aqui ainda vai me dar umas taxas ali boas, pelo menos uns 60% ao ano, uns 5% ao mês. Ramon, e se continuar caindo, for lá para 1.800, vou desfazer a pool, vou deixar esse Ethereum guardado com o preço médio dele anotado. Quando o preço melhorar, eu vejo se eu faço uma pool, se volta no meu preço médio eu simplesmente vendo e fico no 0 a 0. Eu tenho que verificar o que eu vou fazer. Mas eu não vou fazer pool, porque não vai valer mais a pena. Eu teria que fazer um range muito grande para compensar, ok? O que daria uma taxa muito pequena, eu prefiro deixar esse ativo guardado. Agora vamos para a remontagem. Importante, quer saber mais sobre como fazer pool de liquidez? Tem o meu treinamento aqui, link na descrição, e em breve ele vai ser totalmente regravado e o preço dele vai subir 50%, tá? O preço já está defasado, já está barato, comparado com outros cursos, treinamentos que temos no mercado. Então entra agora que você vai ter direito às aulas antigas, à comunidade, um monte de produtos que eu dou de bônus para vocês e também as aulas novas, sem nenhum pagamento extra. Você vai entrar pelo preço antigo, vai ter acesso às aulas que já estão lá, que já funciona, tá? E vai ter acesso também garantido às aulas novas. Agora vamos interagir no DeFi e olha aqui, ó, segurança Ledgerzinho lacrada que eu recebi. Agora somos um parceiro aí oficial da Ledger, tem um link aqui na descrição e eu sou usuário da Ledger, tá? Eu tenho já a Ledger aqui, vou desbloquear ela, vou usar aqui pra vocês e vou fazer um vídeo mostrando um tutorial. Eu tenho um segundo canal, não sei se vocês sabem, que eu falo coisas mais iniciantes, trago alguns vídeos mais iniciantes, vou botar todo o tutorial da Ledger lá, ok? Desde o momento aqui do unboxing até eu configurando, eu vou gravar e vou postar lá no outro canal para poder servir aí, que pode ajudar bastante gente que tá querendo comprar sua carteira e configurar ela da forma correta. Então estamos aqui, vou conectar a minha carteira, tá? Para poder fazer as operações, já desbloqueei a minha Ledger, ok? E aqui eu vou remover a liquidez, coisa importante que você tem que anotar sempre. Temos que anotar sempre o range, né? Mas a gente já definiu um novo range, que vai ser de 2.300 até 3.200, acho que é isso, né? Até 3.300, mais ou menos isso. Mas a gente tem que anotar a quantidade de Ethereum que a gente está tirando aqui, ok? Então a gente vai tirar 1,8, pelo menos está bem fácil aqui. A gente tem as taxas aqui também, ok? Que vai vir junto quando a gente retirar, ó, 1,80 bonitinho, né? Claro, deve ter o 80.000 alguma coisa. Vamos clicar em remover, vamos confirmar. O que é importante você ter uma carteira? Ó, já tenho a carteira há muito tempo. Quando eu der o confirmar aqui, ele não vai confirmar, ele vai mandar aqui para minha carteira para eu assinar isso daqui manualmente, tá? Então deixa vir aqui a câmera para vocês verem. Então tá vindo aqui, ó, para a carteira. Deixa eu ver aqui, ó. Assinatura, não tá dando para mostrar direito, não tá pegando foco direito, né? Sou péssimo nisso. O pessoal põe uma mãozinha aqui, né, para poder focar. Quase consegui. Focou minha mão, mas não focou na Ledger, tá? E agora, depois que
eu autorizo pela Ledger, aí sim ele vai confirmar a transação. Então serve como 2 fatores a Ledger também, tá? Tá aparecendo aqui embaixo da minha webcam que foi confirmado a transação e como vocês podem ver, ó, a posição foi fechada, eu removi a liquidez. Mas não se engane, tá? A Ledger não te bloqueia de erro humano, tá? Da nossa burrice, vamos dizer assim. Porque se eu for em um site desconhecido, interagir com esse site desconhecido, aí tem um contrato lá inteligente que ele tá falando o seguinte, olha só, se você aprovar, eu vou poder pegar seus tokens da sua carteira. Aí você vai lá e confirma na MetaMask ou na Reb, não importa qual carteira você utiliza. Aí ela vem pra Ledger pra você assinar, né? Porque é um autentificador de 2 fatores. Ele vai aparecer aqui, você tá assinando esse contrato mesmo? Aí você fala sim, pronto, você confirmou, entendeu? Então você tem que tomar cuidado com as transações, por isso que é importante você ter várias carteiras. E aqui mesmo dentro da carteira, dentro da Ledger aqui, eu tenho várias carteiras Ledger para várias coisas diferentes. Eu tenho uma para pool de liquidez, eu tenho uma para hold, eu tenho uma, sei lá, para o projeto AET que eu entrei, para os nodes da ETH, para outro projeto eu tenho outra carteira, então você vai criando várias carteiras, porque aí se você interagir com um contrato malicioso em uma das carteiras, você não coloca em risco o fundo que estão nos outros endereços, ok? Então vamos lá, nova posição, tira V4 e coloca V3. Ah, Ramon, eu fiz V4 e deu certo, tá funcionando, ótimo, que bom pra você, cara. Não tá assim em todas as pools, entendeu? Eu fiz pool que funcionou, eu fiz pool que eu não consegui nem criar, eu fiz pool que eu criei e não ganhei taxa, ok? Então aqui a gente vai escolher Ethereum e vai escolher, claro, o USDC, tá? A gente vai fazer uma pool monoativo, então no vídeo anterior eu já falei como que faz essa pool monoativo. Tá falando aqui pra botar 0.05, vamos colocar 0.3, tá? Então dá uma olhada aqui que ele tem vários 0.3 aqui, ó. Ele tem um de 2, isso daqui não é muito normal, ok? Aqui tá aparecendo posições de V4. Vamos pegar essa de 0.3 aqui com milhões de dólares, não de 2,2 mil dólares só, né? Vamos pegar essa daqui. Ah, tá, desculpa, é 0.03, por isso que tá aparecendo aqui. Eu confundi, porque não é normal, né? É normal aparecer 0.01, 0.05, 0.3 e 1%. Com a V4 você pode escolher outras fees, né? Mas isso é na V4. Você vem aqui, coloca aqui em avançado, pode criar um nível de tarifa aqui, você pode botar 10 se você quiser, né? Mas isso na V4. Quer dizer que na V3 agora também tá podendo fazer V3 em outras opções aqui que o pessoal criou lá na V4. Interessante. Isso daqui vai mudando o tempo todo, né? Vai evoluindo. Então vamos escolher aqui a 0.3, que pra mim é a melhor, até onde eu vi. Isso pode mudar, pode virar 0.05, normal, outra FII, tá? Mas no DeFi Lama ele só tá vendo as principais FIIs por enquanto, né? As taxas. Vamos em intervalo personalizado, como a gente já fez aquele exercício aqui no gráfico, vai ser bem mais fácil, porque a gente vai vir aqui, ó, vai jogar em cima do preço atual, ele pode continuar caindo, mas por saber meu preço médio, que é 2.650, eu sei até onde eu posso ir. Então eu vou jogar aqui até 3.300 e aqui 2.300. Eu vou jogando e o meu limite vai ser até 2.000. Chegou em 2.000, não vou fazer pool, vou guardar. Se ele chegar a 1.500, vai estar guardado. Se ele voltar a 2.000, aí eu posso remontar. Ou esperar 2.500 para poder fazer o range que eu fiz na primeira vez de 2.500 a 3.500, entendeu? Então, não é se desesperar. Muitas vezes você vai ter que segurar esse ativo, ok? Por isso que eu gosto de falar que a média de você fazer pool de liquidez é, sei lá, de 30% a 60%, a 70% ao ano, ok? Ramon, dá para fazer 1% ao dia? Dá. Por um curto espaço de tempo, claro que dá. Agora, manter isso durante o ano todo não vai dar, ainda mais com todo o seu capital, entendeu? Então, por isso que você pega uma parte do capital, faz uma pool de liquidez, vai fazendo as pools. Vai ter umas que vão sair do range, vão ter outras que vão continuar. Na média, uma coisa saudável, muito saudável, que eu acho muito bom, uma rentabilidade de 3 a 5% ao mês. Tá lindo. Então, vamos lá. Vamos inverter aqui. Vamos colocar aí de... O preço current price tá 2.307. Vamos botar o preço limite, que a gente sabe que é 3.300. Estou abaixando um pouco o meu preço médio de venda, mas ele vai ficar acima do meu de compra. E vou colocar, a Ledger já bloqueou, é uma outra segurança. Então, se alguém tentasse vir aqui enquanto eu saísse para fazer alguma operação, não iria poder, porque a Ledger tá bloqueada aqui, tá?
Então eu vou ter que desbloquear ela para poder fazer isso. Então, ó, tá 2.307. Eu vou colocar um pouco acima. 2.316. Não dá para colocar 2.308, Ramon? Não. De 3 ele pula para 16. Normal, tá? Então agora vamos desbloquear e vamos utilizar a Ledger aí. Lembrando, o link aqui embaixo é para você comprar de forma oficial, eles entregam aqui no Brasil, tá? Pode ficar tranquilo. Ledger desbloqueada, vamos lá, vamos para agora voltou. Vamos lá, agora a gente vai fazer aqui bonitinho, tá? A nossa operação. Pode ver que ele tá pedindo para entrar só em Ethereum. E como a gente anotou, 1,8. Ramon, você vai colocar as taxas lá? Não, vou colocar só o capital que eu tirei, 1,8 mesmo, ok? Vamos criar aqui. Vamos confirmar, ok? 3 centavinhos de taxa, padrãozinho. Vai vir a operação para cá. Beleza? Ele vai esperar a gente autenticar aqui. Vamos ver se vai dar para mostrar para vocês. Quase consegui mostrar para vocês. Não deu, tá? Mas vamos assinar a nossa transação. Vou voltar aqui para nossa tela para vocês verem que confirmei, ok? Tem outras medidas de segurança. Eu vou trazer um vídeo mais específico sobre isso pra gente falar um pouquinho mais. Pronto, criei aqui, ó, criou fora do range, Ramon. Ramon, você tá fora do range. Não tem problema, tá? Por quê? Porque tá bem próximo. Se ele subir um pouquinho, ele já entra. E se ele continuar caindo? Vou manter esses 3.300 e vou diminuindo. 2.200, 2.100, 2.000, tá? Chegou no 2.000 é meu limite. Se cair abaixo de 2.000, eu seguro a bomba ali do Ethereum na minha mão e aguardo o mercado melhorar, dar uma respirada para vender ou remontar com esses tokens. Agora eu vou te deixar com 2 vídeos. O primeiro, mostrando um cartão de crédito sem frufru, sem um monte de coisa, que você vai botar sua cripto, lucro da sua pool de liquidez, vai poder gastar em qualquer lugar, ok? Sem ser reportado. E um outro vídeo aqui, agora eu me perdi em qual mão eu levantei aqui, qual lado vai estar cada um. É um vídeo tirando dúvidas comuns de vocês. Então vai lá, assiste, tire dúvidas e deixe sua pergunta para um próximo vídeo tirando as suas dúvidas aqui.